Prestem bem atenção a essa mensagem de Medjugorje. Estamos próximos dos eventos previstos. A vidente Miriana diz: os 2 avisos anunciados estão prestes a ocorrer. Segundo a vidente, que foi escolhida por Nossa Senhora para revelar os 10 segredos ao mundo, junto com o Padre Peter. O padre escolhido é também aprovado por Nossa Senhora. Ela diz que estamos próximos dos eventos previstos pela Virgem Maria. Anuncia a vidente Miriana. Em nome dessa experiência, a vidente Miriana diz a toda a humanidade: confessa-se o quanto antes, abra seus corações a Deus. A vidente Miriana continua, ela diz que permaneçamos fiéis a Jesus, a Maria e à Igreja Católica e permaneçamos também fiéis ao Santo Padre, o Papa Francisco. A vidente afirma que, em oração, nada de sério acontecerá com quem reza, com quem está em oração. Bom, em Medjugorje, diante de toda essa complexidade que envolve os 10 segredos de Medjugorje, diante do sinal visível que será dado a toda a humanidade, haverá 2 advertências ao mundo inteiro. Não é somente a Medjugorje, é ao mundo inteiro. Os avisos são eventos que acontecerão na Terra e a vidente Miriana será uma das testemunhas deste aviso, assim como todos nós, principalmente os peregrinos e os devotos de Nossa Senhora, Rainha da Paz, de Medjugorje. Diante de todo o complexo, de toda a complexidade que envolve os segredos de Medjugorje e diante do sinal visível que será dado a toda a humanidade, haverá 2 advertências ao mundo, ou seja, essas advertências servem para a humanidade. Os filhos de Deus, os eleitos, se decidirão por Deus diante dessas 2 advertências ao mundo. Ou seja, essas 2 advertências serão uma chamada, uma das últimas chamadas à conversão do mundo. E esses avisos, eles serão eventos extraordinários que acontecerão na Terra. A vidente Miriana será uma das testemunhas, assim como todos nós, filhos de Deus, eleitos, batizados e principalmente as pessoas que já peregrinaram e que ainda não peregrinarão, mas peregrina de forma espiritual. Serão direcionados também a todo esse acontecimento e serão também testemunhas. Os 3 dias antes dos avisos, a vidente Miriana, ela informará ao padre de sua escolha, que foi o Padre Peter. O nome Peter em croata significa pedra. E quando a gente fala do nome Pedro, a gente se lembra de quê? O primeiro Papa da Igreja Católica, Pedro, discípulo apóstolo de Jesus Cristo. Então, 3 dias antes desse aviso, de um dos avisos, a vidente informará ao Padre Peter e ele irá desvendar e revelar ao mundo o testemunho da vidente Miriana. Será uma confirmação de que nas aparições existe um incitamento à conversão do mundo, ou seja, uma chamada de Deus e de Nossa Senhora para o mundo, uma chamada para a conversão nesses últimos tempos. Antes desses avisos serem anunciados, haverá uma chamada, o último apelo de Nossa Senhora de Medjugorje para o mundo inteiro. Então,
Você mesmo, meu irmão, me escute, você precisa se converter. A primeira coisa que você deve fazer é procurar um padre, se confessar e se libertar dos seus pecados, porque você precisa estar libertado dos seus pecados, principalmente você que está aprisionado. É a libertação, o sacramento da confissão. Meu irmão e minha irmã, é um sacramento de cura, de libertação. Então, a partir do momento que você se confessa, você fica liberto dos seus pecados. Se haver uma contrição sincera, purifiquem o seu coração através do sacramento de cura da confissão e você vai modelando a sua vida espiritual com Jesus. Então, quando o sinal for dado, após o aviso, o sinal visível ao local das aparições de Medigore, que será no Monte Poldedudo, o local das primeiras aparições de Nossa Senhora em Medigore. Os sinais e os avisos anunciados serão dados no Monte Poldedudo. O sinal será dado, meus irmãos, como testemunhos das aparições e um convite à fé. O 9º e o 10º segredo, eles são gravíssimos, são muito sérios. E a vidente Miriana, ela já alertou sobre isso. Em revelação ao 10º segredo, uma fala bem recente da vidente Miriana, ela diz: preparem-se para ir ao paraíso. Mas quando a vidente Miriana diz prepare-se para ir ao paraíso, não quer dizer que você vai ver durante o acontecimento de segredos que você vai ver o paraíso durante o acontecimento. Ela quer dizer que preparemos para a vida eterna, porque o segredo, o 10º segredo, ele é tão grave que a gente já pode imaginar, só por esta frase da vidente, o que pode ser que irá acontecer. A gente ainda não sabe, mas a gente pode até imaginar. A vidente Miriana diz: será um castigo pelos pecados do mundo. A punição é inevitável, porque a conversão de todo mundo não é de se esperar. A punição ela pode ser mendigada pela oração e penitência, mas ela não pode ser evitada. O mal que já havia ameaçando o mundo há muito tempo, 2º e 7º segredo, foi cancelado graças à oração e ao jejum, diz a vidente Miriana. E a vidente diz: a Virgem continua a convidar à oração e ao jejum. Nossa Senhora diz que te esquecesses de que com a oração e o jejum pode evitar as guerras e suspender as leis naturais da natureza. Após o primeiro aviso, os outros seguirão em breve. Os homens terão assim, ou seja, um tempo para se converter entre um aviso, ou seja, entre um segredo e outro, e principalmente entre os avisos. Este tempo é um período de graça e conversão. Para isso, a Virgem convida a conversão e a reconciliação urgente, ou seja, o sacramento da confissão. É isso que Nossa Senhora está lhe pedindo, meu irmão. Procure o sacerdote e vá se confessar de forma urgente. Esteja em estado de graça antes que os segredos de Medigore aconteçam. O convite à oração e à penitência visa afastar os males e a guerra e, sobretudo, salvar almas. Segundo a vidente Miriana, estamos próximos dos acontecimentos previstos por Nossa Senhora e, em nome dessa experiência, a vidente Miriana diz: a humanidade converta-se quanto antes e abram seus corações a Deus. Em uma mensagem do ano de 1982, uma
uma mensagem que é bastante essencial. A Miriana conta que teve neste ano de 1982 uma aparição que, no nosso ver, lançaram alguns raios de luz sobre a história da igreja. Ela conta que uma aparição em que Satanás se apresentou como Nossa Senhora. Satanás pediu para a vidente Miriana que ela renunciasse a Nossa Senhora, porque ele faria ela feliz no amor e na vida, enquanto que Nossa Senhora verdadeira, Nossa Senhora Virgem Santíssima, teria que sofrer, disse o inimigo a Miriana. Ela o empurrou durante a aparição e imediatamente a Virgem Maria, a Virgem Santíssima, apareceu e o inimigo desapareceu. Então Nossa Senhora disse à vidente Miriana: desculpe-me, mas você deve saber que Satanás existe. Um dia ele se apresentou diante do trono de Deus e pediu permissão para testar a igreja por um certo período. Deus permitiu que ele a testasse por um século. E Nossa Senhora, ela dá uma afirmação, um alerta. Este século está sob o poder do diabo. Mas quando os segredos confiados a vocês forem cumpridos, seu poder será destruído. Já agora ele começa a perder sua força, seu poder, e se tornou ainda mais agressivo, destruindo casamentos, aumentando a discórdia entre os padres, criou obsessores e outros pecados horrorosos. Você deve se proteger com a oração e o jejum, e especialmente com a oração comunitária, ou seja, com a sua igreja, com seus irmãos em comunidade. Carregue objetos, símbolos religiosos abençoados com você. Coloque-os também em suas casas e retomem o uso da água benta, diz Nossa Senhora a vidente Miriana. Uma mensagem do dia 25 de outubro de 1985, a Miriana teve essa aparição e, aparecendo a Santíssima Virgem, ela cumprimentou a vidente dizendo: louvado seja Jesus. Depois falou dos não crentes. Nossa Senhora disse: são meus filhos. Eu sofro por eles. Eles não sabem o que o esperam. Vocês têm que orar mais por eles. Rezávamos com ela pelos fracos, pelos infelizes e pelos abandonados. Após a oração, Nossa Senhora nos abençoou. Então Nossa Senhora mostrou a vidente Miriana, como em um filme, a realização do primeiro segredo. E a vidente apenas disse o seguinte: pois ela não pode revelar os segredos. Ela falou assim: a terra estava desolada, houve uma confusão de uma região do mundo, especificou a vidente, e ela disse que chorou bastante, porque tão cedo. A vidente perguntou a Nossa Senhora: há muitos pecados no mundo, diz a Virgem Santíssima. O que fazer se você não me ajudar? Lembre-se que eu te amo. A vidente perguntou a Nossa Senhora: como Deus pode ter um coração tão duro? Nossa Senhora respondeu à vidente: Deus não tem um coração duro. Olha ao seu redor e veja o que os homens estão fazendo. Então você não dirá mais que Deus tem um coração duro. Quantos são os que vêm à igreja como a casa de Deus com respeito e com uma fé sólida e o amor de Deus?
Muito pouco. Este é um tempo de graça e conversão. Deve ser bem explorado. A vidente afirma que o Padre Peter foi o escolhido e aprovado por Nossa Senhora para desvendar e revelar as 3 primeiras advertências ao mundo, 3 dias antes de cada acontecimento. E antes disso, ele, com a vidente Miriana, entrarão em um processo de oração e jejum por 7 dias, antes do primeiro segredo. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final do vídeo. Deus abençoe você e sua família e nos veremos no próximo vídeo.